Agora eu vou mostrar um pouquinho mais sobre essa técnica que é o spray. Carol Lemes fala. Vem comigo. Na tela, Ministério da Cultura apresenta Mural com Cor. Marcela Calado, Érica Lourenço, Carol Lemes. Técnicas de tinta e spray, parte 2. O spray ele é uma técnica que permite você É dia de sol. fazer recorte, né? O que seria esse recorte? Seria você corrigir algum erro com a cor, com a outra cor. Por exemplo, nós temos aqui essa linha e ela passou até aqui. Se eu quisesse que essa linha terminasse aqui e continuasse aqui, fazendo com que o fundo ficasse verde, verde folha, eu poderia vir com spray e corrigir essa linha. Porque é uma técnica que você consegue corrigir, né? Uma cor ela atropela a outra. Claro que tem alguns pigmentos que não é tão fácil assim. Por exemplo, o pigmento amarelo, né? Alguns tons de amarelo não cobrem direito por cima de outro. Então é preciso passar uma camada de branco, né? Entre outras cores. Mas a maioria delas você consegue fazer essa correção. Por exemplo, se eu quero também fazer essa folha mais pontiaguda, né? Essa daqui. Contorna a folha. Passa o spray várias vezes, alterando a forma. E eu, com o spray aqui, como ele é um traço grosso, só consigo fazer ela ficar arredondada dessa maneira. Então eu fui lá, pintei a pontinha da minha folha. Pintei com um fete normal mesmo, porque é uma área pequena que eu vou pintar. Aí eu espero um pouquinho essa tinta secar, né, para não... E o spray ele seca rápido, né? Se você esperar ali 3 minutinhos, ele já vai ter secado. E aí eu pego minha cor verde e consigo fazer a pontinha dela. Então, aqui eu não vou esperar secar o suficiente, mas só para mostrar como exemplo. Vocês conseguem ir afinando a forma. Então a cor de fundo ela consegue fazer você recortar a imagem da frente. Então olha só, a pontinha ela ficou bem pontudinha, né? Que se fosse só com a cor da frente eu não conseguiria ter essa habilidade. Mas recortando no fundo, aqui ó, vazou um pouco, então eu posso até vir aqui e mudar a forma ali, recortar mais um pouco. E a outra folha já tomou outra forma, né? E aqui eu vou esfumaçando com a cor do fundo. Essa é uma das maneiras de recorte que você pode fazer quando você está fazendo o seu desenho livre. Mas existem outras maneiras também de fazer esse tipo de recorte, né? Tem muita gente que utiliza a fita adesiva para fazer alguns efeitos. Então eu posso colocar uma fita adesiva, por exemplo. Coloca tiras de fita crepe marcando o limite. E ela vai fazer como se fosse um limite para a tinta não passar, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma linha perfeita e de uma espessura até assim, ó, pontuda, né? Eu posso marcar, vamos fazer um triângulo. Eu posso marcar esse triângulo com a fita adesiva, pegar o spray, bem marcadinho. Não preciso espirrar muito a tinta, né? Se apertar muito vai escorrer, pode vazar também. E eu pinto e faço essa forma. Aí quando eu tiro a fita, retira as fitas. A gente tem a forma do triângulo. Então assim, por mais que você esteja aprendendo essa técnica agora, esteja iniciando a sua experimentação, você tem muitas possibilidades de utilizar o spray, né? Essa é uma delas. Você pode fazer várias marcações com a fita, fazendo várias formas. E quando você mistura as cores, vai fazendo, quando você tira a fita, você tem ali uma composição geométrica super legal, né? Agora eu vou mostrar para vocês um pouco sobre como a gente pode colorir em degradê. O que seria colorir em degradê? É você ir de um tom de uma cor para outro tom, né? No caso aqui, eu peguei
algumas cores que são esses tons de verde. Ela pega 3 latas. Perceba que para poder colorir em degradê você precisa pegar tons bem próximos um do outro, né? Então a gente tem esse verde bem escuro, que parece até que é um preto, mas é um tom de verde. Um verde mais escuro também, mas não tanto quanto esse. E um tom que sobe um pouco desse, né? Um verde um pouco mais claro. E ainda tem uma quarta lata, que é um verde um pouco mais claro que esse. Então o que a gente vai fazer? A gente vai jogar essa cor, depois essa, depois dessa, depois essa. Indo desse mais escuro para o mais claro. É possível fazer degradê em transição de cores também, indo do verde, de repente indo para o amarelo, né? É um universo infinito de possibilidades. E é um tipo de técnica que eu vou mostrar no spray, mas é possível fazer degradê no lápis de cor, é possível fazer degradê na tinta guache, é possível fazer degradê em diversas técnicas. Só que o spray, como ele espirra, né, e tem essa coisa sutil assim desse espirrado que fica esfumaçado, acaba sendo mais fácil de fazer esse degradê. E é uma das coisas que mais me encanta nessa técnica. Então eu vou mostrar para vocês. Olha só. Primeiro, eu vou pegar o mais escuro, que é esse daqui. E pegar esse bico aqui. Coloca o bico na lata. Ó, pode ver que a cor saiu clarinha e meio aguada. Então o que eu tenho que fazer, né? Chacoalhar a tinta para ela poder misturar. Então eu vou jogar esse verde Manaus, que é um verde bem escuro, por primeiro. Contorna a borda da folha. Como se essa parte da folha fosse mais escura. E aí perceba que aqui eu fiz uma linha mais próxima e consegui fazer essa linha com precisão. E agora eu quero esfumaçar, porque eu vou começar a jogar os outros tons por cima. Então, ó, eu vou fazendo esse esfumaçado. E o spray ele já está mais longe. Eu já faço essa pressão bem mais curtinha, né? E isso assim, não se frustrem se não conseguirem fazer isso de primeira, porque é muito treino para você conseguir distinguir os tipos de pressão para cada momento, né? Então agora eu peguei o tom que é um pouquinho acima daquele, né? Mas que ainda assim é um verde escuro. Então eu vou jogar esse tom aqui. Ó. Ele é quase igual, mas ele ainda vai clareando. Beleza. Às vezes, se eu achei que eu fui demais com esse spray, eu posso jogar um pouquinho do outro e assim eu vou equilibrando essa transição. O importante é que essa transição ela seja sutil, né? E não brusca, como se tivesse uma linha dividindo uma cor para outra, né? É que ela vai se mesclando e virando a outra cor, como se fosse algo natural, né? Como se fosse a luz e sombra de um objeto qualquer. Então eu peguei de novo essa cor de baixo, só para dar mais uma esfumaçadinha aqui, que eu achei que precisa. Pronto. Aí agora eu vou pegar esse tom, que é um pouco mais claro que esse. Aos poucos, ela preenche o desenho da folha. Ó, sempre dou uma espirradinha fora e não direto ali para ver se tá tudo ok com a tinta. E vou jogando. Tô vendo que ele já deu uma clareada. Aí eu jogo. Já virou outra cor, né? Mas sempre tentando fazer essa transição sutil. E por último, eu vou pegar esse spray aqui, que é uma espécie de verde folha, e vou jogar para fazer a transição mais clara. Percebam que eu jogo sempre em cima da outra cor, né? Aí eu vou fazendo a transição. Quando eu perceber que a transição já foi feita de maneira harmônica, eu posso já até usar um traço mais grosso aqui, mais próximo, né?
se eu quiser fazer que essa seja a cor final. Aí eu vou pintando. E vou fazendo essa transição. Na outra borda, ela passa o spray mais vezes. Agora a gente tem um degradê do verde escuro para esse verde mais claro. E aí dá para ir ajeitando, né? Se achar que falta uma cor ou falta outra, você vai... O spray ele vai sobrepondo sempre, né? Então você pode ir fazendo essa... Ajusta a pintura. Jogando as cores e experimentando. Se achar que se quiser escurecer um pouco mais, joga o escuro, né? Ó, daí escurece, mas assim, com calma, você vai conseguindo fazer esse seu degradê e essa transição de cores. Agora eu vou falar um pouquinho sobre luz e sombra, que é uma das grandes, um dos grandes estudos, né, do desenho e da cor seria a luz e sombra, né? Todo objeto que existe, toda forma que existe, né, ela só é tridimensional porque você enxerga a luz e você enxerga a sombra dela, né? A luz, quando a luz incide nas coisas, ela forma a cor. E quando a luz muda, a cor também muda, né? Se você está numa sala mais escura um pouco, se você está num lugar que é uma penumbra, as cores elas ficam todas meio acinzentadas. Se você está numa luz de pôr do sol, você vê aquelas cores num tom tudo mais amarelado, né? Se você está numa luz de um sol do meio-dia, é outra cor. Então as cores vivem mudando o dia inteiro, né? E a luz e a sombra também. Então, a gente pode fazer isso no desenho, e o desenho com a luz e sombra, ele acaba saltando da parede, assim, né? A sensação que dá é que ele está saltando da parede. É uma sensação de tridimensionalidade, né? Que ele tem o volume, tem a forma, então você quase que parece que ele está ali, né? Que você pode pegá-lo como se ele de fato existisse no 3D. Existem várias formas, aliás, de você definir essa luz e essa sombra. Aqui eu mostrei essa forma como degradê, que é como acontece com as coisas reais, assim, né? Então a gente tem o escuro, formando essa parte sombra, que é de parte de trás da folha, e tem o claro, né? Como se o sol incidisse aqui. Aponta de e cima para esse verde baixo. ficasse mais vivo. Se você pegar qualquer objeto que esteja na sua frente agora, sei lá, um copo, uma caneca que está aí do lado, ou qualquer coisa, e observar atentamente aquele objeto, você vai perceber que existe um lado que está mais claro, outro lado que está mais escuro, um lado que bate uma luzinha aqui, uma luzinha ali, e que tudo isso forma a tridimensionalidade, são todas as luzes e sombras deste objeto, né? Para você treinar a luz e sombra, você pode simplesmente pegar um papel, uma caneta, um lápis, quer dizer, um lápis, né, melhor, e tentar copiar esse objeto, tentando fazer sua luz e sua sombra, né? Seja com lápis de cor, seja com... mas observando atentamente, né, aquela forma. É uma das maneiras de você treinar luz e sombra. Então aqui você pode ver que tem a sombra, tem a parte da luz. E aí se eu quiser também acrescentar mais luz a esse objeto, eu posso pegar uma cor mais clara ainda, que é esse tom de verde, e ir fazendo... Passa no topo da folha. Uma forma mais esfumaçada. Essa tinta está acabando, mais um degradê, né? Em estilo degradê. Essa cor ela tá no fim, vou trocar por essa cor aqui, que tem essa lata que tá mais cheia. E ela vai sair melhor. Aí. Então aí eu vou fazendo uma parte, se eu quiser deixar mais luminoso ainda, né? Como se tivesse uma grande luz aqui, eu vou fazendo. E a parte pode ir ficando mais e mais luminosa. Aponta para o meio da folha. Claro que a luz e a sombra ela também pode ser de maneira sutil, né? Se eu quisesse fazer o desenho até aqui e esse tom de verde já ser a parte com sombra, já seria a sombra do desenho. Então há várias maneiras de você definir a luz e a sombra. E existe também uma maneira de você definir a sombra sem fazer essa transição de degradê, né? Que aí outros estilos de desenho. Então, por exemplo, se eu tenho Inicia uma a folha pintura em outra folha. aqui, como essa, né?
Tô só botando outra cor por cima pra gente fazer. Só pra gente poder recortar depois. Tá. Digamos que eu tenho essa folha verde desse tom e eu queira fazer uma sombra embaixo dela. E como se esse chão aqui tivesse uma sombra dessa folha. Então eu posso pegar um tom de verde mais escuro e ao invés de fazer a sombra na própria folha, eu faço a sombra que está abaixo dela. Então, eu repito a forma dela, como se o sol estivesse batendo ali. Desenha outra folha com verde mais escuro. E daí eu recorto esse verde aqui e é como se essa sombra estivesse no chão, recortada embaixo dessa folha, né? Vou esperar só um pouquinho, pegar outra cor, tom de verde. Então agora você pode ver que se tivesse, por exemplo, um sol do meio-dia, haveria sombra embaixo, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma sombra que ela é da cor chapada, né? Sem transição de degradê. Depois eu poderia arrumar essa folha aqui, né? Que vazou um pouquinho com essa cor. E assim vocês têm um exemplo da sombra, de duas maneiras de fazer a sombra. Então, aí aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo na prática aqui, né, com o sol que está batendo aqui. Vocês podem perceber que a minha sombra está sendo formada aqui na parede, né? Essa é a sombra que o sol bate em mim e ela é projetada na parede, semelhante à sombra que eu fiz aqui, né? Como se um sol estivesse batendo nessa folha e essa fosse a sombra da folha. Diferente de, por exemplo, quando você enxerga essa latinha de spray, né? Você percebe que o volume dela também é formado por uma luz e por uma sombra, né? A luz que incide aqui e a sombra que está desse lado. E tudo isso dá forma e forma o volume desse spray, que é como, por exemplo, essa folha que eu fiz aqui, né? Com a luz e a sombra nela mesma. Outra dica essencial para o cuidado com o uso com spray, né? Cuidado da sua saúde, é usar máscara, né? O ideal seriam essas máscaras aqui, 3M, né? Esse é um exemplo de um exemplo de outro. Eu sempre, quando vou fazer minhas pinturas, coloco a máscara, né? É importante porque essa tinta, ela é tóxica, né? Então, quando você se protege, né? Você se protege de futuramente ter, né? Alguma questão desenvolvida por causa de tanto uso de tinta. Se você utiliza a tinta, né, quer utilizar a tinta com muita frequência do spray, é muito importante comprar uma máscara dessa. Agora, se você estiver fazendo uma experimentação ocasional, por diversão, brincadeira, assim, que você não vai estar usando tão frequente a tinta de spray, aí você pode usar um outro tipo de máscara, né, uma máscara mais comum, ali para se proteger naquele momento, que não vai ter nenhum dano para a saúde. Mas, se você, não, adorei, amei essa técnica, quero continuar praticando, usando spray, então compre uma dessa. Mostra que você, os né, dois modelos. Possa trabalhar de maneira saudável, né, cuidar da sua saúde e não ter nenhum problema no futuro. Aqui nesse exemplo que eu estou dando da oficina, eu não estou usando máscara para que vocês me ouçam, consigam ouvir eu falar, eu comentar, né, porque aqui abafa o som. Mas é só uma ocasião, né, específica, né, e que eu não vou ficar jogando muita tinta. Vou mostrar aqui como que coloca. Segura sobre o rosto e passa Coloca as aqui. tiras elásticas sobre a cabeça. Prende atrás. Faz positivo pode com a mão direita. Começar a pintar. Rolam os créditos em letras brancas sobre o fundo rosa. Mural com cor. Artistas convidadas: Carol Lemes, Érica Lourenço, Marcela Calado. Assistência de pintura: Claudemir, Gusta, Leonardo, Naomi, Renata, Chay. Coordenação artística: André Mendes. Produção executiva: Elisa Cordeiro Brito. Produção: Isadora, Tânia.
Xana, Luciana. Seguem os demais créditos. Projeto realizado pela Lei de Incentivo à Cultura. Instituições beneficiadas. Complexo Pequeno Príncipe. Associação Eunice Weaver do Paraná. Patrocínio Alto Solar, Metiza, Ravato, Natifitos e Linde Vidros. Realização CGC, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil. União e Reconstrução.